Fala pessoal, Giancarlo aqui, tudo bem com vocês? Nesse review, irei analisar mais um kit de memória da Asgard, pertencente à série Freyr T3, a qual oferece modelos de 3000 até 3600 MHz em módulos de 8 ou 16 GB, que podem ser adquiridos separadamente ou em kits de 16 ou 32 GB. O produto dessa análise é um kit de 16 GB com dois módulos de 8, frequência de 3600 MHz, times 14, 15, 15, 35 e tensão de operação de 1.45 V. Os pentes de memória vêm em uma caixa retangular com a foto do produto e ilustração do deus nórdico que empresta o nome ao produto, onde na parte de trás figuram explicações a respeito de Freyr e informações sobre as memórias, com etiquetas constando a capacidade e frequência. Além da embalagem externa, as memórias vêm protegidas por uma segunda caixa, a qual passa uma impressão de requinte. A propósito, falando nisso, acompanha o produto um par de luvas antistáticas, além das memórias acompanharem protetores nos contatos. Em relação ao dissipador, para essa série, a Asgard optou por um modelo de alumínio simples, sem qualquer tipo de iluminação, o que resultou em um visual bastante sóbrio. Apesar dos dissipadores parecerem brancos nas fotos, na real, eles são prateados, e para esse modelo em específico são oferecidos apenas nessa cor. Ao remover o dissipador, o que felizmente acabou sendo uma tarefa bastante simples, é possível ver que ele não faz contato com dois dos chips, usando uma interface térmica mais curta por conta da ilustração da runa no dissipador ser em relevo, o que definitivamente não é o ideal, apesar das memórias DDR4 em geral trabalharem bem mesmo sem dissipador. A respeito dos chips, a Asgard optou por usar Samsung Bedai, que já era esperado tomando por base suas especificações de fábrica, afinal, não existe outro chip DDR4 capaz de trabalhar nesses parâmetros. Outro ponto interessante é que eles optaram por usar o PCBA2, que é aquele onde os chips ficam localizados mais próximos dos contatos, o que em termos práticos pode traduzir-se em maior frequência final, claro, isso se o bin dos chips permitir. O Type 1 Burner apenas acabou por atestar aquilo que já foi confirmado ao remover o dissipador, sendo importante ressaltar que em alguns casos, onde as memórias são equipadas com chips Samsung SEDAI, o software os identifica erroneamente como Samsung Bedai, o que leva muita gente ao engano. Afinal, o SEDAI apresenta característica bem diferente do Bedai. Mas felizmente, nesse caso, como a gente viu nas fotos, é Samsung Bedai mesmo. O objetivo dos testes é descobrir qual o limite máximo para o uso diário dessas memórias, usando o Ryzen 3 Pro 5350G. Para facilitar a compreensão dos resultados, eles foram separados em dois grupos. O primeiro deles é o XMP, que se trata do máximo possível de se obter apenas carregando esse perfil e subindo o clock tensão, parando nos 4733 MHz, com o contador de memória trabalhando 1 para 1, com FCLK de 2366 MHz, que é justamente o limite para esse exemplar de 5350G utilizado. Claro, isso se a memória que estiver sendo testado for capaz de chegar lá. A vantagem dessa abordagem é que ela é extremamente simples e não demanda nenhum ajuste do usuário no que diz respeito aos times. Entretanto, você paga o preço da simplicidade com menor desempenho, pois os ajustes são feitos automaticamente pela placa-mãe e podem ser bastante relaxados. O segundo grupo é com ajuste fino, onde é feito ajustes manuais em todos os times possíveis, visando obter o melhor resultado possível que seja viável para uso diário. Por conta disso, será testado além dos 3800 MHz, para explorar qual seria o limite da memória em outras CPUs ou plataformas que se beneficiem das frequências elevadas, como por exemplo as APUs Renoir e Chesney, e os CPUs Intel, visando ajudar os donos dessas plataformas. Porém, no caso dos Ryzen 3000 e 5000 baseados em chiplets, o ajuste de melhor desempenho mais simples de ser obtido geralmente é aquele usando o FCLK sincronizado com a memória. No caso, 3800 MHz
na RAM e 1900 MHz no FCLK. Em ambos os casos, foram utilizados o TM5 0.12 com o perfil do 1 Usmus para verificar a estabilidade, o AIDA64 para ter noção dos números de banda e latência e o Geekbench para ter uma melhor ideia do desempenho. Para esses testes, a CPU foi travada em 4.4 GHz com 1.3 V. Com essa abordagem, foi possível obter estabilidade no TM5 com 3.800 MHz, usando tensão de 1.5 V, o que é um resultado bom se considerarmos o mínimo esforço empreendido para a obtenção desse número. Porém, os times acabam ficando extremamente relaxados, não aproveitando em nada o maior trunfo dos chips Samsung e BDI, que é a capacidade de trabalhar com subtimes bastante apertados. Com os ajustes finos, foi possível melhorar consideravelmente vários times relevantes para o desempenho, trazendo ganhos notáveis em relação ao XMP. Como podemos ver aí na tabela, foi possível obter estabilidade em 3.800 MHz mantendo os times primários inalterados, porém apertando consideravelmente os subtimes, tudo isso usando tensão de até 1.5 V, o que, em geral, é considerado seguro para memórias equipadas com esses chips, inclusive com diversos outros modelos usando essa tensão como um padrão, ou até mesmo algo acima disso. Além disso, também foi possível obter 4.266 MHz com os times aí de baixo, que eu estou mostrando aí na tela, o que é uma excelente marca para aqueles que possuem processadores que se beneficiam dessas frequências mais elevadas, ou seja, APUs Renoir Chesney e Intel Comet Lake e Rocket Lake. Agora, é possível ver os números de desempenho no AIDA, no subteste de memória do Geekbench 3.4.2 e no YCruncher-B, que por se tratar de um teste bastante sensível no que diz respeito à estabilidade e o desempenho do subsistema de memória, passará a ser incluído nos testes de memória daqui em diante, né? Lembrando que todos esses resultados passaram na estabilidade do TM5, e ao menos para essas amostras representa algo que pode ser usado diariamente. Visando verificar a frequência máxima para essas memórias em um benchmark competitivo, foi possível completar o teste do AIDA do Geekbench 3 rodando a 4.600 MHz com times ainda mais apertados, usando módicos 1.9 V nas memórias, 1.3 no VDD-SoC e o Max-Main limitado em 3,5 GB, algo que é necessário para as memórias equipadas com chip Samsung BDI. Assim, foi possível chegar a insanos 10.936 pontos no Memory Score do Geekbench 3, um excelente resultado. Concluindo então, as Asgard Freyr T3 3600 MHz L14 apresentaram boa compatibilidade com a plataforma AMD, funcionando normalmente com XMP. Ao se fazer overclock usando o ajuste XMP, foi possível obter estabilidade em 3.800 MHz, apenas aumentando a tensão das memórias para uns 0.5 V, que é uma boa marca, especialmente considerando o mínimo esforço empreendido para chegar nesse resultado. Já com o ajuste manual, foi possível obter 3.800 MHz, 14, 15, 15, 15, 28, com TRFC 260 e 1.5 V, o que se mostrou um bom acerto para o uso diário nos Ryzen 3000 e 5000 baseados em chiplets. Para aqueles que possuem CPUs que se beneficiam de frequências altas nas memórias, também foi possível obter 4.266 MHz com 16, 17, 17, 17, 42, TFC 360, mantendo os mesmos 1.5 V, o que é viável apenas em kits Samsung BDI com chips de ótima qualidade. Sobre os resultados em benchmarks, ao esticar a tensão para algo na casa dos 1.9 V e limitar a memória máxima do sistema operacional em 3,5 GB, o que é algo recorrente aos módulos equipados com Samsung BDI nessas situações extremas, foi possível completar a maior parte dos testes em 3.600 MHz, 14, 14, 14, 28, 220 com Command Rate em 1T, o que é excelente e talvez nem seja o limite para essas memórias, afinal ainda foi possível ao menos carregar o sistema operacional a 4.800 MHz com 2 V, apesar de instável. Em relação à disponibilidade e preço, atualmente essas memórias se encontram ali mais ou menos por uns R$550, o que é um valor um pouco acima da média para um kit DDR4 de 16 GB, né?
Porém, é necessário lembrar que esses kits equipados com Samsung BDI por si só já costumam ter um extra ali no seu preço, né? Portanto, se você é um usuário menos hardcore, pode ser interessante buscar outras alternativas por esse valor, incluindo kits de 32 GB. Porém, se o seu negócio é fazer estrago no benchmark simplesmente que a memória DDR4 de alto desempenho por um custo extra ali que é um pouco acima do normal e que talvez ele pode ser considerado ainda aceitável, então pode confiar que esse produto vai entregar aquilo que você quer. É bem importante lembrar que os kits Asgard equipados com chip Samsung BDI são os de especificação 3600 MHz CL14 e 4000 MHz CL16, onde os demais, apesar mesmo que sejam aí da mesma série, usam outros chips. Outro ponto importante é que, claro, esse é um produto importado e que eventualmente problemas podem ocorrer. Por exemplo, a possibilidade da mercadoria ser taxada, a entrega demorar um pouco e a garantia ser uma incógnita. Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!